Muito obrigado, pastor Adalberico. Muito obrigado também ao meu amigo pastor Alípio, os pastores desta igreja, a liderança. Eu quero, de forma especial, agradecer a Deus pela oportunidade e pela bênção de estar hoje com os queridos irmãos. Quero agradecer ao pastor Wagner, que é meu amigo há muitos anos, desde o Rio de Janeiro, quando ele lá estava. A sua esposa Marta estudou no Iber, na época que a Linéia, minha esposa, também estava estudando, foram contemporâneas, e eu tenho acompanhado o ministério desta igreja. Quero agradecer a forma como já fui recebido desde ontem, e hoje aqui pela liderança da igreja, pelos vice-presidentes, pelos diáconos e por todos os irmãos, aqueles que eu tive a oportunidade de ter algum contato. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, eu louvo a Deus pelo ministério do pastor Wagner, eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar nesta manhã da palavra do Senhor. E eu queria contar uma coisa para vocês: se eu morasse aqui em São Paulo, eu pediria carta para essa igreja, para ser membro desta igreja, ser ovelha do pastor Wagner, que é tão querido, tão amado. Nós estamos orando por ele no seu compromisso lá em Tocantins, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue abençoando esta igreja, agora nesse novo projeto, nesse novo desafio que os irmãos têm. Que o Senhor esteja com os irmãos, e com certeza Deus está sendo glorificado através da vida de cada um de vocês. Deus me deu o privilégio de nascer dentro da igreja, no lar cristão. Meus pais, que já estão na glória, eles diziam que quando eu tinha 1 mês de idade, eles me trouxeram à igreja, e foi a primeira vez que eu vim à igreja, e o pastor me tomou no colo e orou por mim, aqui no púlpito, e eu nunca mais saí da igreja. Existem problemas, existem dificuldades, muitas vezes em nossas igrejas, e nós sabemos disso. Mas não existe lugar melhor para estarmos, para vivermos, para estarmos com a nossa família, para criarmos os nossos filhos, senão na igreja de Cristo. Se você crê nisso, diga amém agora. É isto que nós cremos, e quando participamos de uma igreja como esta, que é uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja que ama a palavra de Deus, a obra de Deus, irmãos, isto é maravilhoso. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não conheço os problemas, as lutas que você tem enfrentado, talvez na sua casa, talvez no seu casamento, talvez com um filho que você muito ama, talvez no relacionamento, eu não conheço, talvez uma dificuldade financeira, talvez um problema que você esteja enfrentando com um vizinho, talvez uma situação de saúde, eu não sei. Mas eu sei que tem alguém aqui hoje, presta atenção, tem alguém aqui hoje que conhece você mais do que você mesmo se conhece. Conhece você por dentro e por fora, sabe exatamente quem você é. E ao longo de mais de 36 anos como pastor, eu tenho vivenciado e tenho aprendido exatamente isto. Como que Deus nos conhece. Hoje eu gostaria de abrir a palavra do Senhor e gostaria de compartilhar com vocês, em rápidas palavras, mas um testemunho que eu tenho dado por este Brasil afora, em todo lugar. Somente agora, nesses últimos meses, eu tive aqui na Igreja Batista da Moca, tive na Igreja Batista da Liberdade, lá com o Fausto, tive lá na Igreja Batista do Brás, e agora estou tendo o privilégio de estar aqui, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quantos trouxeram suas Bíblias nesta manhã? Levante aí bem alto quem trouxe a sua Bíblia. A maioria, parabéns. Tem alguém lá atrás que levantou o cantor cristão, mas a grande maioria... porque eu estou de óculos, eu sou diferente.
mas a grande maioria trouxe a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia ou acessar a Bíblia. Vamos abrir e acessar a Bíblia em Efésios no capítulo 3, por favor. Efésios capítulo 3, Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse texto. E aquilo que eu quero compartilhar nesta manhã, com certeza, vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo está dizendo o seguinte: ora, aquele que é poderoso, preste atenção, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Curve a sua cabeça, por favor, em oração. Senhor, esse é um momento muito especial. Nós já tivemos o privilégio de louvar o Teu nome. Já tivemos o privilégio de consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Já tivemos a oportunidade de nos identificarmos com os queridos e estarmos juntos aqui na Tua igreja nesta manhã. E agora nós abrimos a Tua palavra e na Tua palavra queremos meditar. Que o Teu Espírito Santo, Ele mesmo fale ao nosso coração e Ele possa trabalhar na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vida. E que ao sairmos nesta manhã da Tua casa, saímos daqui abençoados pelo Senhor. Eu quero pedir em favor de cada pessoa que aqui está. Eu quero mais uma vez orar em favor do pastor Wagner, da sua família, do seu ministério, a sua responsabilidade hoje lá no Centro-Oeste. Eu quero pedir que o Senhor abençoe com ele os demais colegas pastores que aqui trabalham, a liderança desta igreja, os vice-presidentes, os diáconos, os jovens, os adolescentes, as crianças, ó Deus. Que o Senhor abençoe os casais, as famílias, anciãos, cada um que aqui está, ó Deus. E que ao sairmos nesta manhã da Tua casa, saiamos impactados por Tua palavra. Usa o Teu Filho que fala contigo nesta hora como instrumento em Tuas mãos, Senhor. E em troca lhe oferecerei toda a honra e toda a glória, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu já disse, eu não conheço a sua vida e eu não sei como você está. Alguém já disse que se tudo que a gente sente cá dentro tivesse voz, todo mundo, toda a gente teria pena de nós. Talvez se você viesse hoje aqui à frente e você abrisse o coração e começasse a compartilhar aquilo que você tem experimentado na sua vida, aquilo que você tem vivenciado na sua casa, no seu casamento, com um filho, com uma filha, a situação que você se encontra hoje, as pessoas iriam ficar perplexas, as pessoas iriam ficar admiradas, como você está conseguindo ficar de pé. Às vezes eu atendo alguém na minha igreja, no meu gabinete, e a pessoa está compartilhando comigo um pouco da sua vida, pedindo oração, e eu fico do outro lado ouvindo, e eu fico pensando, Senhor, o que é que eu vou falar para esta pessoa? Porque se eu estivesse no lugar desta pessoa, talvez eu não estaria como esta pessoa está, de pé, ainda servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, estando na igreja de Cristo, participando, envolvido e abençoando a família. Porque existem histórias assim, histórias difíceis, e eu não conheço a sua história, mas esse texto da palavra de Deus é maravilhoso. E esse texto nos ensina que há um caminho para a gente superar e vencer as dificuldades da vida. E este caminho é o caminho da oração. Quando eu era jovem, adolescente, eu conheci um pregador que a turma jovem não conhece, mas os mais antigos vão recordar,
que era um pastor que já está na glória, pastor batista brasileiro lá do Rio de Janeiro. O nome dele era Davi Gomes. Davi Gomes era um homem de fé. Ele construiu o edifício da fé, o edifício do amor, o acampamento da fé Monte Moriá, organizou a Igreja Batista da Esperança, e ele era um homem, acima de tudo, de oração. Eu tenho contado essa história por aí, onde ando. E eu ficava tão encantado em ver e ouvir Davi Gomes pregando, porque ele pregava com muito entusiasmo. E todo lugar que ele ia pregar e eu tomava conhecimento, eu vinha e participava e sentava logo no primeiro banco, porque eu queria ouvir Davi Gomes. E eu fazia isto. E eu me aproximei dele, ainda como jovem. E eu fiquei uma vez por mês indo no seu gabinete para orar com ele. E ele orava comigo. No tempo do meu seminário, lá no Seminário do Sul, todas as semanas eu saía e ia no gabinete para orar com ele. E depois, como pastor, eu continuei fazendo isso sempre que tinha oportunidade. Um dia Davi Gomes foi atropelado, já idoso, e depois de receber o título de presidente de honra da Convenção Batista Brasileira, ele foi atropelado lá no Rio de Janeiro. Ele foi para o hospital e não saiu mais da cama. E eu fui visitá-lo, e eu chamei um colega pastor para ir comigo. E quando eu fui lá visitá-lo com aquele colega, eu entrei naquele quarto e lá estava Davi Gomes deitado. Eu olhei para aquele homem, um homem de fé, um homem pregador extraordinário, homem usado por Deus, e agora estava ali em cima daquela cama. E aí eu me aproximei dele e disse assim: pastor Davi, eu vim aqui orar com você, e eu trouxe esse colega aqui, mas olha, nós não vamos tomar muito seu tempo. Eu vou pedir ao colega para ler um texto bíblico, e eu vou orar, e depois nós vamos embora. E quando eu falei assim, ele na cama balançou os braços e disse assim: não, e não, e não, e não. Eu fiquei até espantado. Eu disse: um homem de fé, de oração, e agora quando eu falo em ler a Bíblia e orar, ele diz não, não e não. E ele me segurou aqui pelo paletó, me puxou bem perto dele e disse assim: meu filho, você vai ler um texto bíblico, e bateu aqui no meu peito. Você vai ler um texto bíblico e vai orar. Seu amigo vai ler um texto bíblico e vai orar. E depois, disse ele, eu vou ler um texto bíblico e vou orar. E acrescentou, sabe por quê? Porque leitura bíblica e oração, leitura bíblica e oração não se economiza. E diz assim: sabe por que as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa denominação, sabe por que nós estamos enfrentando muitos problemas no nosso país? Porque nós começamos a economizar na leitura bíblica e na oração. Esse texto fala de vitória e fala de leitura da palavra. E é possível alcançar a vitória. É possível reverter a situação da vida, da família, do casamento, da saúde. E isto através da oração. Na oração nós descobrimos esta receita vitoriosa. E você também pode experimentar a vitória através da oração. Você pode experimentar o milagre através da oração. E como isto acontece? Isto acontece de uma forma muito clara e muito simples. Isto acontece porque Deus continua ouvindo as nossas súplicas. Deus continua ouvindo as nossas súplicas. Vamos dizer juntos? Deus continua ouvindo as nossas súplicas. Mais uma vez, Deus continua ouvindo as nossas súplicas. Olha o que Paulo está dizendo. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Martim Lutero, que foi o reformador da igreja, ele declarou certa vez o seguinte: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. E há situações assim na nossa vida. Há situações que nós enfrentamos e que nós não sabemos para onde ir. E aí nós nos lembramos da oração. E muitas vezes nós buscamos a oração exatamente porque nós somos levados a isto e reconhecemos que este é o único caminho, é a única possibilidade que nós temos. Há 6 anos, eu e a Linéia, nós somos casados há 34 anos, e nós temos 2 filhas. A Juliana, que vive lá na América, nos Estados Unidos, e é casada, e a Mariana, que vive no Rio de Janeiro. São 2 filhas abençoadas, servas do Senhor. E há 6 anos e meio atrás, Mariana estava no 4º ano na universidade, no curso de medicina. Era uma das alunas que se destacava na faculdade, na universidade. E ela disse: eu preciso ir lá em Buenos Aires para fazer uma prova para uma bolsa no exterior. E aí eu e a Linéia fomos com ela para acompanhá-la. Íamos para ficar 4 dias. Eu não vou ficar contando detalhes, senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas, queridos, depois do primeiro dia, quando nós chegamos lá e andamos durante o dia na cidade, fizemos foto. Quando chegou no hotel à noite, Mariana disse assim: pai, estou com um pouco de dor de cabeça. E nós entendemos, andamos o dia inteiro, comemos comida diferente, viajamos, então isso é normal. Mas logo em seguida, no quarto de um hotel em Buenos Aires, eu, a Linéia e nossa filha, ela começou a passar mal, ela começou a convulsionar, com 23 anos de idade. Eu não sabia que era aquilo. Ela não tomava nenhum remédio, ela nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Ela começou a convulsionar e a Linéia saiu correndo, pedindo ajuda e pedindo para chamarem uma ambulância, porque a nossa filha estava morrendo. Eu peguei a minha filha no colo e levei lá para a recepção do hotel. A ambulância veio, nos levou, e quando chegou no hospital, os médicos, sabendo que ela era estudante de medicina, e depois de fazerem os exames preliminares, os médicos se reuniram comigo e com a Linéia. Agora você que é pai, presta atenção que eu vou falar. Se reuniram comigo e com a Linéia e disseram assim: olha, o que aconteceu com a nossa futura colega foi uma fatalidade. Ela teve um AVC hemorrágico e ela não deve voltar mais. Você que é pai e mãe, escute isso. Ela não deve voltar mais. E se voltar, vai voltar cega, surda, muda, paralítica. Nós estamos fazendo um procedimento que se faria em qualquer lugar do mundo. Mas eu tenho que ser sincero com vocês, vocês estão sozinhos aqui. Vocês não têm familiares aqui. Irmãos queridos, naquela hora eu saí, fui lá na rua, entrei numa cabine telefônica, estava um frio muito grande, e aí eu entrei na cabine telefônica para ligar para o Brasil, para poder pedir orações, para informar a minha família. E quando eu comecei a ligar para o Brasil, observem agora, quando eu comecei a ligar para o Brasil, o diabo veio aqui no meu ouvido e disse assim: você não vai fazer isto.
você não vai ligar para ninguém para pedir oração. Você é um pastor que tem naquela época, quase 30 anos de ministério. Você já pastoreou grandes igrejas no Brasil. Você já foi presidente da Convenção Batista Carioca no Rio de Janeiro 2 vezes. Você já foi presidente da Convenção Batista do Distrito Federal em Brasília. Você já foi presidente da Convenção Batista do Estado do Pará. E você ainda acredita nesta bobagem de oração? Você não vai fazer isto. Você não vai expor a sua vida, o seu ministério, o seu nome, a sua família, a sua filha. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu botei o telefone no gancho e eu comecei a chorar. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer agora, Senhor? Mas a bênção é que quem é crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, a Bíblia nos diz, que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. A palavra de Deus nos diz que o Espírito do Santo nos anima. E o Espírito Santo veio e me confortou e disse assim: peça oração, porque isso só vai ser resolvido com oração. E aí eu pedi oração, botei no Facebook, botei nas redes sociais. Essa igreja aqui, Wagner me falou, orou pela minha filha. Não só naquela ocasião, mas num outro momento que eu quero compartilhar. Muitos de vocês tomaram conhecimento. Eu tenho falado isso em todo lugar. Talvez você já tenha ouvido essa história. E aí, nós ficávamos todos os dias naquela UTI, na recepção, o dia inteiro. No 7º dia, o médico chegou e disse assim: família Mendes, nós demos um salto. E ele disse: entrem, ela está se despertando e ela precisa muito de vocês. Irmãos, eu me levantei com a Linéia e nós começamos a andar num corredor enorme lá do Hospital de Los Arcos, em Buenos Aires, onde ela estava. Enquanto eu fui andando, só vinha à minha mente aquilo que o médico tinha dito: ela não deve voltar. E se voltar, vai voltar cega, surda, muda, paralítica. E nós fomos caminhando naquele corredor. E quando nós chegamos na porta daquela UTI, eu parei, porque eu estava com muito medo. E olhei para minha filha, ela olhou para mim, para a Linéia, e ela sorriu, e o Espírito Santo veio e disse assim: está te vendo, está te reconhecendo. E aí eu fui lá, e ela estendeu a mão e apertou a minha mão. E o Espírito Santo disse: não perdeu os movimentos. E ela disse: pai, mãe, o que eu estou fazendo aqui nessa UTI? E o Espírito Santo disse: está falando, está ouvindo e está consciente. Irmãos, os médicos vieram e ficaram em volta. E ela se levantou com a ajuda dos médicos. E eles fizeram todos os exames neurológicos naquela hora. E aí aquele médico disse assim: pai, mãe, eu não estou entendendo. E ele estendeu o braço assim, ó, e disse assim: ela estava assim, mas agora está assim. E a Linéia disse assim: doutor, no Brasil nós damos um nome a isso, nós chamamos isso de milagre. E ele disse: e o que está acontecendo aqui foi um milagre. Minha filha saiu, nós ficamos 20 dias lá, mas ela saiu da UTI, saiu do hospital e saiu andando, sem nenhuma sequela. E aí, queridos, depois ela voltou para o curso, continuou seu curso de medicina, e 6 meses depois ela foi fazer a prova que ela tinha perdido. E ela fez a prova e tirou em primeiro lugar.
e ela ganhou uma bolsa de estudo e ela foi estudar em Londres e ficou 1 ano estudando neurociência médica. Quando eu falei para a igreja que ela ia, alguns irmãos mais piedosos, queridos, foram no meu gabinete e disseram assim: pastor, eu estou muito preocupado, mas eu preciso falar isso com o senhor. O senhor não pode deixar a Mariana aí. Depois de tudo que aconteceu, o senhor não pode... Ela estava, há 6 meses, ela estava em coma. Os médicos não davam nenhuma certeza se ela voltava. Como que o senhor vai deixar agora a sua filha aí para ficar 1 ano morando em Londres, sozinha dentro de uma universidade? E aí eu dizia assim: olha, exatamente porque por aquilo que aconteceu, eu não tenho o direito de dizer para minha filha não ir. E ela foi e voltou e não aconteceu nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Deus continua ouvindo as nossas orações. Aquele problema, aquela dor, aquele sofrimento, aquela enfermidade, aquela questão que você está colocando e está vivenciando, você precisa estar submetendo ao Senhor, pedindo a Deus, porque Deus continua ouvindo as nossas súplicas. Mas é interessante que esse texto, Paulo continua dizendo no versículo 20, a segunda parte: ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí ele diz assim, ó: conforme o seu poder que em nós opera. A gente pode experimentar vitória na oração, porque temos um Deus que continua ouvindo as nossas súplicas. Mas em segundo lugar, temos um Deus, e esse Deus continua manifestando o seu poder. Deus continua manifestando o seu poder. Vamos dizer juntos? Deus continua manifestando o seu poder. Mais uma vez, Deus continua manifestando o seu poder, conforme o seu poder que em nós opera. A palavra de Deus é maravilhosa, e eu poderia usar tanto tempo aqui para citar tantos fatos. Robert Law, ele disse que a oração é um instrumento poderoso, observem, um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Quando nós oramos e nós reconhecemos que o poder pertence a Deus, e nós nos submetemos a este poder, este Deus, Ele continua manifestando o seu poder, Ele continua realizando a sua obra. Agora, depois que aconteceu aquilo, a minha filha começou a ter crises espontâneas, porque a área que ela teve o AVC foi no temporal esquerdo. Os cientistas dizem que o temporal esquerdo é o endereço da felicidade. Porque tudo que nós fazemos, os nossos movimentos, a nossa fala, a nossa visão, a nossa audição, tudo está relacionado ao temporal esquerdo. E aí, como houve uma hemorragia muito grande, começou a pressionar o cérebro, e ela começou a ter crises de convulsão que ela nunca tinha tido. Eram convulsões parciais. Ela se desconectava. Às vezes ela estava atendendo um paciente e ela percebia que ela ia ter a crise. Ela parava e ia no ambulatório, no consultório do lado de um colega, o colega já falava: Mariana, senta aí, deixa que eu vou atender a pessoa. E durante 30 segundos, 40 segundos, 20 segundos, ela ficava totalmente desconectada, Ela não tinha como falar, ela não sabia o que estava acontecendo, e ela nem se lembrava disso depois. E durante esses 6 anos e meio, eu e a Linéia, a nossa família, nós estávamos enfrentando essa situação. Inúmeras vezes,
nós estivemos com ela na UTI, inúmeras vezes, muitas noites em UTIs, porque a recomendação era o seguinte: se ela tiver esse tipo de crise mais de 2 ou 3 vezes, vá na mesma hora para o hospital, leve todos esses exames, mostre e fale que a recomendação, e já estava prescrito, é botar na mesma hora na UTI para ficar em observação. Então nós fizemos isso inúmeras vezes. O ano passado, e orando por isso, o ano passado, nós começamos a ter paz no coração, porque era tempo de decidir. Eu era totalmente contra a cirurgia. Eu acompanhei minha filha em todas as consultas. Eu já tinha até argumento para questionar algumas posições de alguns médicos, porque eu já sabia de tudo. Mas eu fui dizendo: eu tenho que crer no poder de Deus. E eu tenho que me submeter a esse poder de Deus. E Deus foi trabalhando no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções, no coração da Linéia, no coração da mãe, ela como mãe. E vocês que são mães sabem disso. E nós sentimos que era hora de pensar em uma cirurgia, a Mariana também. Nós começamos a fazer algumas consultas. Durante esses 6 anos e meio, ela, ainda que continuava com as suas atividades, tinha essa questão. E aí nós fizemos várias consultas, viemos aqui em São Paulo e tivemos com 2 médicos. E os 2 médicos, e nós falamos assim: vamos fazer as mesmas perguntas aos 2 médicos e vamos ver o que Deus vai nos responder. E nós fizemos isso, e eles 2 responderam a mesma coisa. E disseram assim: Mariana, você tem que operar. Você é uma jovem agora com 29 anos e você precisa operar. Você é inteligente e você tem que se livrar disso. É um risco muito grande, mas você tem que fazer isso. Porque se existir um novo sangramento, vai ser fatal. Porque não existe mais a proteção natural que existia. Exatamente por conta desse derrame há 6 anos atrás. E nós continuamos orando. E Deus foi trazendo paz. E a primeira palavra de Deus foi: opere. Mas foi assim, tranquilo, paz de coração. E aí, queridos, um dia Mariana chegou em casa e disse assim: pai, mãe, Deus já respondeu que eu tenho que operar e que eu vou ser abençoada nessa operação. E que Ele vai me abençoar nessa cirurgia. Agora nós só vamos orar porque tem 2 médicos. E vamos perguntar a Deus qual o médico que Ele quer abençoar com essa cirurgia. E nós começamos a orar. E agora, no dia 28 de fevereiro, e vocês oraram aqui. Wagner compartilhou e vocês oraram. 28 de fevereiro agora, fez 6 meses. Nós viemos aqui para a Beneficência Portuguesa. A minha filha se submeteu a uma cirurgia. Eu mostrei ontem para o pastor Alípio algumas fotos. Se submeteu a uma cirurgia de 15 horas. Sendo que ela fez esta cirurgia acordada. Ela convenceu o médico e a equipe a fazer acordado. E os médicos disseram: Mariana, você não vai aguentar, não vai suportar. É uma técnica, mas é para cirurgia de 3, 4 horas. Essa sua cirurgia será uma cirurgia muito grande. E ela disse: mas eu quero fazer acordada. Eu me preparei para fazer acordada. Eu orei para que Deus me permitisse fazer a cirurgia acordada. E ele disse: então vamos ver até onde que a gente pode ir. E no dia 28 de fevereiro, último, eu estava ali naquele hospital da Beneficência Portuguesa. Orei com toda a equipe às 7 horas da manhã. E fiquei lá esperando. E quando
e a minha filha sendo operada. E depois de quase 15 horas, o médico saiu com vários neurocirurgiões, porque por ela ser jovem, pela cirurgia tão arriscada que foi, no lugar que foi, e sabendo que ela era médica, ia fazer acordada, vieram neurocirurgiões do México, do Panamá, do Peru, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e de outros países. Tinha 35 neurocirurgiões acompanhando aquela cirurgia que estava sendo filmada. E quando foi no final do dia, quase virando para o outro dia, o médico saiu de uma porta com vários neurocirurgiões sorrindo, e nós nos levantamos e eles disseram assim: pastor, mãe, a cirurgia foi um sucesso. Mariana ficou acordada o tempo todo. Mariana ficou acordada o tempo todo, cantando, conversando, falando de Bíblia, falando de Jesus, e participando, nos ajudou muito. E ela saiu sem sequela nenhuma. E ele disse assim: olha, ela fez a parte dela. Esse foi o neurocirurgião, Dr. Félix, que falou. Ela fez a parte dela. Nossa equipe fez a parte que nos cabia fazer. E ele disse: mas quem fez 100% foi Deus. Isso dito por um neurocirurgião. Irmãos, sabe por quê? Porque Deus continua fazendo milagres. Porque Deus continua manifestando o seu poder. Sabe aquele problema, aquela dor, aquele sofrimento, aquilo que tem atormentado o seu coração, a sua vida, aquilo que tem entristecido, que talvez tem levado você às lágrimas, noites e noites, sem dormir? Sabe aquela situação que você, jovem, precisa decidir na vida sobre o seu futuro, sobre sua profissão, diante dessa crise que nós estamos vivendo no nosso país? Você tem que se submeter ao poder de Deus e crer verdadeiramente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e isto conforme o poder dele que em nós opera. Deus continua revelando o seu poder. Mas em terceiro lugar, para encerrar, você pode celebrar a oração, a vitória através da oração. Você pode celebrar porque nós temos um Deus que continua ouvindo as nossas súplicas. Porque nós temos um Deus que continua manifestando o seu poder. Mas porque nós temos um Deus que é único, digno de toda honra e toda glória. Deus é o único digno de honra e glória. Vamos dizer: Deus é o único digno de honra e glória. Mais uma vez: Deus é o único digno de honra e glória. Ele é poderoso, diz Paulo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E aí ele acrescenta: a ele seja a glória na igreja de Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. A palavra usada aqui no grego para glória é a mesma usada para majestade, para brilho. A majestade e o brilho que acompanham a presença e o poder de Deus, deste Deus que opera maravilhas, deste Deus Emanuel, deste Deus que é o Deus conosco. Eu queria terminar
Nós recebemos a filmagem, a Mariana, como médica, conseguiu receber a filmagem da cirurgia toda. E o médico disse, ela ficou o tempo todo cantando, ficou o tempo todo falando de Bíblia, de Jesus Cristo, nos ajudando muito. Alguns meses antes, e nós não sabíamos, nem eu, nem a Linéia, nem o esposo dela, ela é casada há 6 meses somente. A barra que o meu genro enfrentou é um servo de Deus, mas foi uma barra terrível. Mas, sem ela falar com ninguém, ela diz assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade para testemunhar de Jesus. Eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar de Cristo. Porque ele já disse que eu vou ser vitoriosa na cirurgia. Então eu quero glorificar e honrar o nome dele. E eu sei que vai ter pessoas lá, eu não sei quem estará lá, mas eu sei que vai ter pessoas lá que vão acompanhar. E talvez essa seja uma oportunidade singular. Então ela disse, como eu vou fazer isto? Então ela se preparou sem falar com ninguém. E ela disse, eu vou fazer o seguinte, escolheu uma música e disse assim, eu vou memorizar essa música. E ela ficava cantando, a gente nem via. Ela cantou essa música durante mais de 1 mês, pedindo a Deus, Senhor, permita que eu cante essa música. Porque essa música, que foi escrita por uma ex-ovelha minha, lá do Pará, que agora está em Curitiba, na primeira de Curitiba, diz que nós andávamos nas trevas, mas a luz brilhou. Jesus Cristo veio e ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e ele vivo está. E ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. E ela disse, eu vou cantar essa música porque resume o plano de salvação. E ela ficou cantando essa música, fazendo a cirurgia com a cabeça aberta. Só na parte externa foram 42 pontos, mais os pontos internos, foram quase 150 pontos. E ela ficou cantando. E quando nós recebemos esta filmagem, eu não posso colocar aqui, porque é uma questão de ética médica, e ele me pediu isso, e pediu a própria Mariana, ainda que eu tenha essa filmagem, tenhamos, mas eu pedi o pessoal lá da minha igreja para capturar só a música que ela ficou cantando. E eu passei para o pessoal da técnica, e eu queria que vocês ouvissem daqui a alguns instantes esta música. Na cirurgia tem momentos que o médico toca em algum lugar e fala assim, Mariana, o que você está vendo? E ela diz, eu não estou vendo nada, está tudo escuro. E ele tira, e ele diz, agora eu estou vendo. Ele diz, então não pode ir por aqui, senão ela vai ficar cega. Tem outro lugar que ele toca assim, Mariana, o que você está vendo aqui? O que você está sentindo aqui? E ela fala, abre a boca, mas o som não vem. Então ele disse, eu não posso por aqui, senão ela vai ficar muda. E tira, ela fala. Tem outro lugar que ele vai e toca, e pergunta, e ela não responde. E ele pergunta 2, 3 vezes, ela não responde. E aí ele tira, pergunta, ela passa a ouvir e responde. E ela ficou esse tempo todo. E ela disse assim, eu vou cantar uma música. E nós não sabíamos. E essa música é a música que eu passei para o pessoal da técnica. E eu vou pedir, ela estava cantando enquanto a cirurgia está sendo feita. Inclusive há um momento que parece que toca em alguma coisa lá, ela tropeça. Mas preste atenção nessa música. Quando nós andávamos em trevas e as sombras deste mundo enganavam nosso olhar,
Vivíamos como ovelhas sem pastor, sem razão, sem esperança, aguardando o Salvador. E então vimos a luz de Deus, Cristo Jesus, que do céu desceu e entre nós viveu, morreu na cruz em nosso lugar, mas ressuscitou e vem nos buscar. Emanuel, o Deus conosco, Emanuel, príncipe da paz, todo governo, todo domínio sobre seus ombros estão. Emanuel, hoje temos vida plena, hoje temos alegria, a paz que não está no mundo, perdão e graça todo dia. Emanuel, o Rei dos Reis, Emanuel, grande Redentor, todo governo, todo domínio, essa cirurgia está em suas mãos. Emanuel, Emanuel. Talvez hoje, e eu vou terminar, talvez hoje você precisa ter a certeza de Emanuel com você. Diante daquele problema que você está enfrentando, na saúde, nos estudos, no relacionamento conjugal, na família, com um filho, com uma filha, no trabalho, você precisa ter esta convicção: Emanuel, Deus conosco. Deus é este Deus que ouve as nossas orações para nos abençoar, esse Deus que tem poder, e esse poder se manifesta porque a nossa fé é nele fortalecida, e esse Deus Emanuel, que é o Deus digno de toda honra e toda glória. Eu quero convidar você a ficar em pé um instante. Nós não vamos nem cantar, só vamos ouvir essa melodia. Se você tem alguma coisa que hoje Deus está falando ao seu coração, que talvez o pastor Wagner não sabe, nenhum pastor da igreja, ninguém sabe, talvez a pessoa que está do seu lado, que convive com você, não sabe, mas que você entende que somente Deus, esse Deus Emanuel, pode resolver, que você vai resolver através da oração. Se você crê nisso, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê nisso, eu quero pedir a você que saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Saia de onde você estiver. Venha com as suas lágrimas, com a sua dor, com o coração. Não precisa falar nada para ninguém, que Deus sabe. Mas eu quero pedir que você saia. Pode vir, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode sair do seu lugar. Venha somente se você crê, se você acredita, se você sabe que o Deus que você serve é um Deus que ouve as súplicas, que este Deus continua manifestando o seu poder, e que este Deus é digno de toda honra e toda glória. Traga a sua dor, traga as suas lágrimas, traga os seus problemas, a sua enfermidade, os seus questionamentos.
Coloque aqui diante do Senhor no nome de Jesus. Peça ao Senhor e esteja se submetendo à autoridade do Senhor. Eu quero orar por você. Que Deus abençoe cada um que aqui veio. Deus sabe o motivo que o trouxe aqui, saindo do seu lugar e vindo à frente. Senhor, nesta hora eu quero pedir que o Senhor abençoe os teus servos que aqui se encontram nesta hora. E eles vieram aqui, ó Deus, porque reconhecem que o Senhor continua ouvindo as nossas orações, que o Senhor continua manifestando o teu poder, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso eu quero pedir, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando estas vidas, aqueles que estão trazendo situações das mais diversas, talvez um problema no relacionamento conjugal, talvez uma questão com o filho envolvido com as drogas, talvez uma questão familiar, talvez um problema de saúde, um problema financeiro, uma situação na resolução de algo que somente o Senhor pode operar, que somente o Senhor pode dar a vitória. E os teus filhos estão aqui agora no teu altar, na tua presença, colocando isto diante do Senhor. Eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor os abençoe e que caiam em terra agora os inimigos de Deus, e que somente Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nestas vidas. Continue abençoando esta tua igreja, abençoando o pastor Wagner, seu ministério tão querido, ele que é tão respeitado entre nós, pastores, na nossa denominação. Que o Senhor abençoe esta igreja, o desafio agora, Senhor, que eles estão tendo, que o Senhor esteja coroando de êxito os teus servos para a glória do teu nome. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Abraça a pessoa do seu lado e diga: Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus esteja com você, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pode voltar ao seu lugar alguns instantes mais, por favor, ninguém saia. Eu vou pedir ao pastor Alípio para vir aqui à frente, e eu queria nesse momento, e vou pedir também ao pastor Aldabérico para vir aqui à frente. Eu queria pedir esses colegas para virem aqui. Depois eu vou poder atender e conversar com vocês. Eu tenho pouco tempo, que eu tenho que viajar ainda, mas eu queria ter algum momento com vocês. Podem voltar, por favor, ao seu lugar. Eu tenho um livro, que é este livro, Orando com Propósito. Esse livro já está sendo lido por mais de 15 mil pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, em todos os lugares. Serve para estudos bíblicos nos lares, para culto de quarta-feira. Muitos pastores estão adaptando esse livro para os estudos de quarta-feira, e eu tenho alguns poucos exemplares aqui, mas eu trouxe aqui alguns. Eu queria deixar aqui com os colegas pastores. O primeiro capítulo fala sobre o que é orar com propósito. Todo mundo ora, não é isso? Mas às vezes nós estamos orando sem propósito. O que é orar com propósito? O segundo capítulo, descubra o poder do sobrenatural. O terceiro capítulo, seja vitorioso na vida. O quarto capítulo, dinamize a sua vida por meio da oração. O quinto capítulo, prepare-se para respostas abençoadoras. E o sexto capítulo, que eu pedi a esta minha filha médica para escrever antes da cirurgia, é Celebrando o Milagre da Oração. Eu tenho alguns exemplares, não trouxe muitos, mas eu tenho alguns lá fora. Eu não sou vendedor de livro, eu tenho uma igreja que me sustenta, mas eu tenho esse livro. Alguém diz assim: você podia vender esse livro por R$30, por R$25. Esse livro custa R$15. Eu quero que as pessoas leiam o livro, compartilhe, compre de presente, dê para alguém. Eu não tenho muitos, mas esse livro custa só R$15, tem lá na porta, você pode pagar em dinheiro
o cartão de crédito, tem a maquininha lá, cartão de débito. E eu quero deixar um para ser entregue ao meu amigo pastor Wagner, por favor. Quero deixar um aqui com o pastor Adalberico, por favor, esse é seu. E quero deixar um aqui com a Lípia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe. Parabéns pela igreja de vocês. Desculpe se eu passei um pouco do horário, mas a gente começa a contar essas experiências, e eu tenho tantas experiências de oração que eu tenho vontade de nem parar. Mas eu sei que Deus te abençoou no nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Pastor, a nossa igreja tem vivido um tempo muito especial. Nós tivemos um congresso aqui onde ouvimos testemunhos maravilhosos. E o mês de agosto tem sido para a gente extraordinário. Muito obrigado. O Senhor foi usado por Deus hoje para falar aos nossos corações. Que o Senhor continue te dando força para o Senhor continuar compartilhando com tanto amor, sabedoria e verdade, como o Senhor fez aqui essa manhã. Irmãos, nós começamos essa manhã pedindo para você se desconectar de qualquer coisa e conectar aqui. Lembram disso? Espero que essa conexão tenha abençoado a sua vida. Espero que você leve no seu coração tudo aquilo que o Senhor falou aqui essa manhã, através dos cânticos, das orações e do testemunho do pastor Vitor Hugo. Que você tenha um domingo ainda conectado ao Senhor. Vá digerindo tudo que você ouviu aqui e viva intensamente essa fé no Deus que continua poderoso e agindo. Você que veio aqui colocar alguma coisa diante do Senhor, não esmoreça. Continue firme, continue crendo, continue lutando e vendo a presença de Deus diante das suas lutas e problemas. Quero 2 avisos antes de encerrar. A nossa querida, gostosa feijoada, né? Temos aqui na igreja, você pode passar, pode comer aqui ou pode comprar e levar para casa. Também quero lembrar que os visitantes, até aqueles que eu não tinha visto, meus irmãos, me perdoem, viu? Estão convidados para um momento com a gente aqui atrás. A sala fica aqui atrás do piano. A gente tem uma lembrancinha para dar para vocês. E eu tenho um pedido de perdão para dar a alguns que eu não tinha visto. Esperamos vocês aqui na nossa sala do visitante. Queremos tomar um chá, um café e presentear vocês. E agora eu queria convidar você a ficar de pé. Pastor Adalberico vai dar a bênção dos apóstolos para nós. E que saímos daqui felizes e glorificando a Deus por tudo que vimos e ouvimos. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela vida do pastor Vitor Hugo, por esse tempo, ó Deus, de palavra do Senhor ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela exposição da tua palavra, que cada vez mais nos molda a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se colocaram diante de Ti nesta manhã. Que eles recebam a Tua ajuda e o milagre do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que as mais ricas consolações e conforto do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua igreja aqui neste lugar e espalhada sobre toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Logo mais às 18 horas estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Confiando em nosso Deus.